Bom dia, pessoal, tudo bem? Como estão todos por aí? Bom dia, né, para quem for assistir essa live ao vivo. Boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. E então, né, para quem não me conhece, eu sou a Maquelis Medeiros, facilitadora de qualidade de vida e prosperidade, através de diversas ferramentas quânticas, inclusive sou fisioterapeuta também. E hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito de um processo corporal do Axis chamado MTV-SS, né? Não vou entrar em detalhes teóricos a respeito desse processo corporal. Bom dia, Josi, seja bem-vinda. A Rô, que vai também, né, trazer para nós aqui um caso dos resultados que ela teve com esse processo. Mas antes de convidar a Rô para entrar, eu quero dizer para vocês que, para quem está chegando aqui hoje ou para quem não sabe ou nunca recebeu um processo corporal do Axis, né? O que é isso, processo corporal do Axis? É um processo que tu faz no corpo, né? Através de toques da mão. Então, eu trabalho com essa técnica, eu associo isso na fisioterapia e eu facilito esses cursos, né? Eu dou os workshops e as classes para que as pessoas possam aprender essas técnicas, usar consigo mesmas e também utilizar isso como uma profissão, né? Se torna um praticante desses processos. E não tem pré-requisito, tá? Uma vez me perguntaram, Mac, pode ser feito por cima da roupa? Sim, os processos corporais, na sua maioria, é feito em cima das roupas, né? Tem um ou dois processos que eles peçam, que são processos na sola do pé, por exemplo, que eles pedem para que a gente toque, né, direto no pé. Mas na sua maioria é feito, né? Não tem contraindicação, qualquer pessoa pode receber. Inclusive, os processos muitos foram criados a partir de cavalos, né? De consciências que veio através dos cavalos, que o Gary é um dos criadores, o Gary e o Dr. Dan, que é um quiroprata, criaram esses processos a partir de consciências com os cavalos, então eles também são aplicados em animais. E é isso, então, né? Sem contraindicação. A forma de aplicação é muito simples, a gente dá um comando, né? E através do toque da mão, algumas energias se ativam, outras a gente elimina, outras a gente atualiza, enfim, né? Cada processo tem uma forma de ser chamado e uma forma de ser tocado. E hoje o processo que a gente escolheu... Oi, Zazá, seja bem-vinda, saudades de ti. Hoje o processo que a gente escolheu falar é o MTV-SS, né? Então, vou chamar Rô. Manda aí a solicitação para que eu possa te receber na live. E não acredito em coincidência, né? Quem trabalha com essas técnicas quânticas, a gente sabe que não existe coincidência, existe a sincronicidade. Quanto mais tu expande a tua consciência, mais tu vai percebendo que tudo se interconecta. E ontem eu fiz um atendimento, inclusive eu postei aqui nos meus stories, um atendimento na geriatria onde eu trabalho. Eu sou fisioterapeuta, né, como falei, há mais de 20 anos nessa profissão. 28 ou 29 anos, para ser mais específica. Sou osteopata e hoje eu não consigo trabalhar sem vincular os processos corporais. E quando eu digo não consigo é porque eu acho que fazer só a físio seria entregar muito pouco diante do que a gente consegue, né, quando a gente complementa técnicas, quando a gente inclui técnicas. E ontem de manhã, eu tô com uma cliente minha que tá com problemas respiratórios. E aí, para quem não sabe, né, o fisioterapeuta também trabalha com fisiorrespiratória, onde a gente faz manobras, faz mobilizações, tudo isso com o objetivo de trazer mais oxigenação para o pulmão, para fazer uma limpeza no pulmão, para que a pessoa possa respirar melhor, né? E assim tratar sua infecção respiratória, suas questões respiratórias. E ontem eu, de manhã, estava lá aplicando, né, as manobras de fisioterapia e associando com o MTV-SS. E eu verifico, né, o nível de O2 que está entrando, ou quanto está sendo ventilado aquele pulmão. Tem um aparelho que a gente usa para fazer isso. E aí eu fiz o antes e depois e eu percebo isso desde que eu comecei a trabalhar com essas técnicas, que foi final de 2019. O resultado do antes e pós-sessão muda muito e muda para mais. Tipo, o pulmão acaba ventilando mais quando a gente utiliza essas técnicas associadas.
deixa eu parar aqui, porque eu fico conversando com vocês e esqueço de chamar a Rô, né? E aí, tava a respeito do MTVSS, porque afinal de contas, quantas pessoas podem se beneficiar dessa técnica? Não só profissionais, né? Para atender seus pacientes, mas pessoas em comum que podem fazer essa técnica para usar com os familiares, com os idosos, com as crianças, até com seus próprios pets, né? Como eu disse, não existe isso, não é só para pessoas, também serve para os animaizinhos. Bom dia, eu demorei para te chamar porque eu sabe que eu me empolgo, começo a falar desses processos corporais, eu sou a louca dos processos, né? Vou deixar tu te apresentar, Rô. Seja muito bem-vinda. Bom dia, sou a Rosaura, trabalho com práticas corporais chinesas, né, o Tai Chi Chuan e o Qigong. E há alguns anos eu tive contato também com os processos corporais do Axis e vejo que tem relações, né, tanto é que se apresentaram para mim e eu senti que tem tudo a ver. E aí um momento, o meu filho, né, que ele tem necessidades especiais, ele ficou doente, teve uma internação e uma pessoa me sugeriu que eu fizesse o MTVSS. E então comecei a me interessei mais ainda e a gente acabou fazendo essa classe do MTV, né? E eu não sei se eu te atropelei, eu já vou entrando no nosso assunto, né? Não, tu não me atropelou. Eu só vou terminar de dizer, né? Que daí ontem eu estava aplicando e pensando que eu podia trazer esse assunto de novo, porque eu já tenho outros vídeos falando sobre MTV SS com outros profissionais, com outros colegas, tá tudo lá no YouTube, né? Ou aqui no Insta. E aí a Rô me chama ontem, de seguida a gente conversa, né? A gente troca umas ideias. E aí ontem a Rô me chama e diz assim, bah, tu não sabe, eu criei muita mágica com... Não sei se eu posso falar o nome dele. Claro. Eu criei muita mágica com o Caio, né? Eu fiz um processo e a mudança foi quase que instantânea. E aí eu digo, Rô, vamos fazer uma live para compartilhar isso com mais pessoas, para que mais pessoas possam, né, receber essa Beneficiar, né? informação, né? E aqui estamos. Aqui estamos. Então foi muito interessante, porque o Caio também ele também fez essa classe, né? Porque eu achei que era um processo bem simples que ele poderia também aproveitar, né? E a gente se beneficiar. E foi incrível, porque ele estava com uma gripe, começou terça-feira. Terça-feira, casualmente, eu e ele tínhamos feito uma troca. Né? Eu tinha feito o MTV nele na terça, ele ainda estava só com uns espirros, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo faz que tu fez a classe? Eu fiz em março de 2025. 25. Mais de um ano, então, que tu já tem, né? Tu e ele tem esse processo. Tá. É, a gente estava aplicando bem mais no ano passado, né? Ele também fazia autoaplicação esse ano, a gente estava meio relapso, e eu estava me culpando por causa disso, ó, não fiquei cobrando que ele se faça, porque a gente tem que estar sempre, né, ali colocando uma motivação extra para que ele faça. E aí eu disse, nossa, tá aí agora o resultado, ele tá bem gripado. Mas enfim, quarta-feira ele estava com uma coriza, assim, ó, que acho que tinha que colocar quase uma fralda descartável no nariz de tanta coriza. E aí, à noite, antes dele dormir, eu disse, não, vamos fazer esse processo. Fiz o processo inteiro nele. Já tinha feito à tarde só o da imunidade, né? Eu vou te parar para ir passando mais informação para quem for assistir que não conhece, né? Porque muita gente já conhece essa técnica, já utiliza. Quando a Rô traz que ela fez o processo inteiro, é que o MTVSS, ele é um processo tão dinâmico que ele tem mais de 10 formas de aplicação. E cada forma de aplicar ele serve para alguma coisa. Então, só aí ela já trouxe duas formas de aplicar. Uma que é de corpo inteiro. E aí diz que esse processo, ele modifica a forma da célula, que a gente, com o passar do tempo, né, conforme a gente vai liberando os radicais livres, o que acontece? A nossa célula vai mudando de formato. E esse processo, ele tem a capacidade, é epigenética pura, né? A gente dá o comando, dá o estímulo com o toque e vai voltando, vai devolvendo o formato natural, né, da célula, o formato saudável da célula. E aí, para isso, tem esse processo que a aplicação ela é de corpo inteiro, né? Que foi o que a Rhodes que fez. Né? Até porque o objetivo bem específico, né, é trabalhar a imunidade dele, né? E aí eu fiz esse processo e ele estava com o olho muito congestionado, muito, muito, muito. Tava o olho esquerdo totalmente cheio de ranhuras vermelhas ali. E aí, quando eu fui chegando assim, já mais perto, né, no tronco, o pescoço, eu olhei para ele, nossa, cadê aquele olho vermelho? Simplesmente estava límpido.
O olhar dele, aquilo deu uma expansão, o olhar dele também limpou, estava com a visão límpida e toda a expressão dele estava suavizada, que antes ele estava tenso, ele estava até com um pouco de, acho que de dor de cabeça, talvez, né? E aquilo simplesmente limpou tudo. Eu fiquei, uau! Eu sabia que ia funcionar, mas achei que ia ser a longo prazo, mas não, foi assim, na Como hora. pode melhorar? Até a gente, né, fica com essas questões de... Até a Uau! gente se surpreende com os processos que a gente sabe que funcionam. É sobre Aí, isso. ontem de manhã, quando ele acordou e estava com um pouco de dor de cabeça, eu achei ele um pouco febril. Não era febre, estava com 36,8, não chegava a ser febre, ele estava quentinho. Aí vamos fazer outro, fiz outro processo inteiro. Quando eu terminei esse processo, ele já estava com a cabeça fria. Aquilo também mesmo foi a mesma coisa. Eu fiquei assim, ó, como foi rápido. E eu tenho que trazer, né, como a Rô falou, ele tem necessidades especiais e, apesar da idade, né, a gente pode considerar ele uma criança. E o que que Uma acontece quando a criança. gente aplica esses processos em crianças, em bebês e em crianças no geral? Como a criança tem menos resistência e tem menos ponto de vista sobre aquilo que a gente está fazendo, percebe muito mais a energia, assim como os animais também percebem muito mais energia, o processo se torna até mais dinâmico quando a gente aplica na criança. Porque a criança não vai ficar pensando, ah, será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Não. Crianças, no geral, e animais, eles têm a capacidade, a habilidade de perceber a energia antes da comunicação verbal. Então, os processos acabam, os resultados são muito mais rápidos, né? Tanto que eu não sei quanto tempo tu fez nele, mas com certeza é bem menos tempo do que a gente leva para fazer em adultos, Exatamente. né? 30, 40 minutos, nem chegou a 40 minutos, assim, porque corre muito rápido. Aquilo ali, aquela pulso e já, em seguidinha já para, então é rápido mesmo. Mas sim, foi impressionante. Hoje ele tá um pouquinho ainda, sinto ele tem um pouquinho afônico, né? A garganta mais coriza, aquele mal-estar, dor de cabeça, que eu achei que, meu Deus, será que é um Covid, um H1N, não sei quantos aí, porque é o que tá por aí, mas não, foi tranquilo. Eu, assim, eu fiquei impressionada com a rapidez de que esse quadro reverteu. Olha só, a Daiane está dizendo que ela recebeu, recebe ou recebeu Do tanto do Caio. Tim quanto do Caio. E ela disse que é maravilhoso o MTV SS. Então, parabéns para vocês, né? Obrigada. Eu não quero estender muito essa live, para que daqui a pouco, se as pessoas tiverem interesse, a gente pode fazer até uma outra, contando mais a respeito, né, dos processos, tudo, das barras. Mas tu trouxe, né, a questão aí desse estudo, praticamente um estudo de caso, né? Pegou uma situação ali do teu filho, aplicou e já teve algumas respostas. Eu, como fisioterapeuta, falei no início da live, eu utilizo, assim, muito o MTV-SS em questão respiratória e tem resultado, né? Tanto que eu verifico a ventilação, quanto de O2 está no pulmão. Seria mais ou menos isso, a grosso modo, para qualquer público entender, né? Para os colegas fisioterapeutas, aí, ou que trabalham com respiratório da área da medicina, a gente mede ali a saturação do O2 no sangue, né, através do oxímetro, que é um aparelhinho que a gente põe no dedo. E é muito grande a mudança, né? Até mesmo quando tem que aspirar o paciente, as tuas mobilizações não precisa ficar fazendo mobilização por muito tempo, que queira ou não, é uma situação mecânica que gera Sim. desconforto para o paciente, né, no geral, o cliente. E aí, tu faz o MTV-SS junto com essas mobilizações, muitas vezes também com manipulações pleurais, né? Porque eu sou osteopata junto, e aí tu vê um resultado mais rápido, eles conseguem liberar aquela secreção mais rápido. E de novo, aqui a gente está trazendo o MTV-SS para questões respiratórias. Mas o MTV-SS, como eu falei, são 10 funções. Tu falou da imunidade, né? E quando a gente faz MTV-SS para imunidade, não é só para questão respiratória, é para qualquer tipo, né? É para elevar a imunidade em todos os sentidos. Mas aproveitamos para falar disso agora, porque a gente mora aqui no sul do país e é um período de muito frio, muita umidade. A gente sabe aí que os hospitais estão cheios. Né, climáticas, então a gente se resfria com mais facilidade. Mas sabe, Maqueles, que não sei se tu lembra, mas o que me chamou a atenção, até não sei se foi a Dai que me indicou, tem a Maqueles também que trabalha em Porto Alegre, enfim, alguém me indicou e eu comecei a te seguir, mas o que me chamou a atenção do teu trabalho foi o que tu postava ali sobre o teu atendimento na clínica geriátrica.
que eu achei fantástico. Eu disse, nossa, isso deve ser muito bom para idoso, tu trabalhar junto, né? Além da fisioterapia, o MTVSS, isso deve ser fantástico. Então, isso, esse gancho foi que fez Olha a só, gente... né? Gratidão a ti, né? Que mais é possível. Sim, como eu falei aqui no início, né? Eu facilito os workshops, então são mais de 60 processos corporais. Mas eu sempre digo, né? Para ti que de repente não sabe por onde começar, o MTV-SS, ele é considerado, isso aí até os facilitadores que dão o curso de 3 dias de corpo, que é um curso onde tu aprende 50 processos corporais, né? Durante esses 3 dias. É um curso mais avançado do Axis. Tipo, para cada corpo vai ter um resultado, né? É importante dizer isso. E pratique daqui a pouco assim, eu quero fazer para aplicar nos meus filhos, por exemplo. Meus filhos têm rinite, sinusite, se resfriam com facilidade. Tu pode, né? Sim. Qualquer pessoa. Eu acho isso muito democrático. Não tem que tu não tem que ter um curso específico para depois poder fazer. Esses workshops, assim, em uma tarde tu faz. E o MTV-SS é considerado o coringa. Por quê? Porque, tá com uma dor no corpo, pode usar o MTV-SS. Questão de imunidade é um dos processos mais... Existem outros processos que... Essa semana eu ainda estava divulgando, né, o workshop da imunidade ao envelhecimento, imunidade à doença da humanidade. Então, mas esse processo, quando se trata de corpo, né, dessas questões, assim, mais específicas, é o processo coringa, né? Ele alivia a dor, ele melhora a imunidade, tem para metabolismo, então ajuda no emagrecimento quando a gente faz ele antes da atividade física. E tu Sabe que tem processo pode se auto-aplicar, né? Mas assim, é quando eu me aplico de manhã, por exemplo, me acordei e não tem muito tempo, mas eu faço só o fluxo de intestino, por exemplo. Nossa, vou tranquilamente ao banheiro, assim, muito rápido, muito tranquilo. E eu, quando conheci o MTV-SE, olha só, eu falei que não ia me prolongar, né? Mas já tô falando. Quando eu conheci o MTV-SS, eu achei ele desconfortável, né? Eu tinha muitas dores lombares, a primeira vez que eu recebi ele foi numa classe de fundamento. Ele é um processo tão importante e que, tipo, pega vários aspectos do corpo, que tem uma outra classe avançada do Axis, que é o fundamento, que nessa classe de 3 dias e meio, o MTV-SS é ensinado. Claro que não é ensinado ele todo completo, né? Mas para a imunidade, pelo menos, o Gary traz essa generosidade de entregar para as pessoas que fazem essa classe para poder usar em si, nos familiares, ou até atender utilizando esse processo. Mas eu achei ele desconfortável, né? E aí eu evitei, Rô, por um tempo usar em mim. E quando eu virei facilitadora dos processos corporais, que eu fui estudar ele, que eu entendi por que era desconfortável, né? Porque às vezes, para mudar a valência das células, tem alguma questão, tipo, eu tinha muita dor nas costas, né? Na lombar. Então, para mudar a valência, para trabalhar aquela célula, né? Para a epigenética ter um resultado ali, às vezes pode gerar esse desconforto, né? A mesma coisa, daqui a pouco... Piorar primeiro. Tem que piorar primeiro. Mais ou menos isso, né? Mas também não se assustem, foi o meu caso. Isso é bem legal a gente trazer. Cada pessoa vai ter um tipo de resultado e cada pessoa, né, vai ter até a questão de que tipo de resultado vai ter também, né? O tempo para ter o resultado, então vai muito de pessoa para pessoa. Só que eu acho que a gente seria um desserviço não trazer isso para mais pessoas, né? Não se colocar à disposição para daqui a pouco atender com esses processos. E para também, quem tiver interesse em fazer a classe comigo, me chama. Eu não só dou classe aqui em Porto Alegre, mas também no interior do estado, né? Na Grande Porto Alegre. Então, daqui a pouco tu não é daqui, quer fazer a classe, monta uma turminha aí, bora fazer, né? Acho que tem muita conclusão. Eu acho que tu tem que trazer também, Rô, onde é que tu atende, se tu atende a domicílio, né? Para o pessoal te procurar em Canoas, para receber esse processo. Olha só, tá vendo que o Gerson tá colocando ali que ele recebeu, né? Eu e o Caio fizemos a dupla e aplicamos os dois no Gerson. Que o Gerson é meio cascudo. E ele simplesmente ele se entregou, foi muito legal, né? E essa questão também da coceira, ele falou que dá uma coceira no nariz, sabe que às vezes eu tenho uma coceira nessa região aqui, qualquer processo que eu faça me dá uma coceira nessa região aqui.
Mas depois eu falo, depois a gente conversa, depois tu me diz por quê. Mas eu acho assim, ó, que isso que tu trouxe, que é legal o Gerson trazer isso, né? Porque o nosso corpo, ele é sensorial, gente. O que quer dizer isso? Aliás, eu acho que a gente podia fazer uma live, já que tu tem todo o aprendizado também da medicina chinesa. O que tu acha de a gente fazer uma live falando sobre corpo e corpo que fala, hein? Corpo Pode ser. consciente. Que, Vamos lá. assim, tudo que o nosso corpo fala, tudo que o corpo apresenta, sintoma, diagnóstico, tipo uma coceira, um calor, um frio, tudo isso é o nosso corpo nos trazendo informações, né? E conforme a gente vai se engajando com o nosso corpo, a gente vai acessando mais consciência a respeito dele. Então, tudo é sinal, né? O corpo conta uma história. Até fica aqui a dica para quem gosta desse assunto, ou para quem, sei lá, daqui a pouco despertou a curiosidade a partir dessa live. Existe um livro muito bom que é Sussurros do Corpo, que também é um livro do Dr. Dan, que é o cofundador do Access Consciousness, né? Onde, a princípio, ele fez uma classe onde era para massoterapeutas, fisioterapeutas, enfim, para quem trabalhava com o corpo. Só que hoje é um livro para qualquer pessoa ler, né? Porque com a globalização todo mundo tem informação, tem acesso à informação, né? E ele mesmo se deu conta que, tipo, como seria ensinar para qualquer pessoa escutar o seu corpo, né? No momento que a gente começa a escutar o corpo não precisa gritar com dores, não precisa gritar com doenças físicas, né? Mais sérias, assim. Porque é sobre isso, o corpo sussurra. E muitas vezes a gente não vai escutando aquele sussurro, ele vai aumentando o volume, até que ele grita com algum diagnóstico, né? Isso aí. Mas então, perguntar se falaste antes, né? Eu atendo em Canoas, com as práticas corporais chinesas, também com alguns processos do Axis, né? Quem quiser, que é daqui da região, estou disponível. Depois na descrição a gente coloca o contato, pode ser, Maqueles? Pode sim. E assim, ó, gente, para quem tá, assim, mesmo tu que não acredita, caiu nessa live, procura alguém, né? Tem eu aqui em Porto Alegre, tem outras alunas minhas que fizeram classe, que também atende aqui em Porto Alegre, tem a Rô que atende Canoas. E o Caio que atende também, né? O Caio tem uma energia maravilhosa. Se ele, como não tem julgamento para receber, também não tem julgamento nenhum, né, para ele. Gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, hein? Quem não aprende, quem não usou, quem não aproveitou, quem não recebeu, busca algum facilitador, né? Ainda assim, ó, daqui a pouco marquem. Já pensou a sessão em dose dupla? A Rô e o Caio junto. Que mais é possível, hein? E para vocês que têm animais também, que já estão no processo de envelhecimento, animais que vomitam muito, tem problema de estômago, às vezes tem artrite, artrose. Gente, eu tenho um... Quem quiser saber mais sobre isso também, vai no meu YouTube, lá, Maqueles Medeiros, procura, porque eu tenho com veterinário, com pessoas que trabalharam já em pet, que associavam essas técnicas, né, nos animais. Muitas vezes gastam horror, o animalzinho sofre, né? Toma medicação, toma corticoide. E como seria associar, não estou dizendo aqui para excluir o tratamento convencional, mas como seria associar uma técnica dessas, né? Para beneficiar os animais. Porque aí, muitas vezes, um tratamento que tu faria por meses, tu consegue abreviar ele, né? E fazer por menos tempo. Então, é sobre isso. A gente não está dizendo aqui, para de fazer teu tratamento convencional. Não, a gente está trazendo para vocês mais uma técnica para incluir na vida que vai trazer mais leveza, mais saúde, mais bem-estar, né? Acho que é sobre isso, Ru. Isso aí. Porque o tratamento clínico a gente nunca vai excluir, mas a gente sabe que ele dificilmente ele vai te curar realmente a raiz do problema, né? Ele vai te amenizar, sair daquele quadro, mas assim, às vezes ele não cura a raiz, né? Ao menos é que eu acredito, tanto é que a minha vertente é a medicina chinesa, né? Então, eu vejo que no Axis também ele faz isso, ele vai indo na raiz das questões, né? Então é uma contribuição que se tem num tratamento. Eu acho que hoje em dia todo mundo já ouviu falar, e se daqui a pouco tá chegando alguém aqui que nunca ouviu falar, dá uma olhadinha no termo epigenética e o que já se tem de material disso sendo, né, divulgado por aí, porque é o que mais atua, é o que mais influencia no nosso corpo, né, nos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. É a epigenética. O que é isso? É o meio. Então, se a gente, né,
tem a capacidade de, daqui a pouco, se ficar no meio escasso, começar a ter padrão de escassez, no momento que tu começa a receber o processo que tem como objetivo a tua saúde, a tendência é o teu corpo ficar mais saudável, né? Eu acho que é usar a epigenética ao nosso favor para poder, né, ter uma vida mais leve, mais fácil. Isso é possível, né? A gente veio aqui para dizer isso. Isso é possível. Então tá, Tá, linda. Gratidão. beijão. E assim, ó, já fico aqui porque eu sou de intimar, né? Como seria a gente fazer semana que vem, em algum horário, uma live falando sobre o corpo e a consciência do corpo? Porque tu tem tanto conhecimento do Tai Chi, né? Vai lá, vamos fazer. Eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que o Axis Consciousness, o Tai Chi, eles conversam muito, assim como a constelação e o Tai Chi, a medicina tradicional chinesa, tudo conversa muito, porque vê o corpo a partir do todo, né? Não da parte específica. Então tá, semana que vem a gente tá por aí de novo. Sigam as nossas redes, né? Que a gente vai informando. Ou entra relâmpago, que nem hoje. Gente, eu acho que é assim mesmo. Beijão. Beijo.